Boa noite, pessoal. Então, aconteceu um erro com o primeiro arquivo que a gente gravou na nossa webconferência oficial. E para aqueles que não puderam estar presentes e assistir a webconf em tempo real, eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês as ideias que foram trabalhadas na nossa primeira webconferência, ok? Então, vamos lá. Nesse primeiro módulo, a gente precisa entender, basicamente, o que é o consultor, qual a sua função, e algumas ideias básicas a respeito de consultoria. Okay? A apostila traz alguns conceitos, mas de forma simplificada. O consultor é aquele que constrói um processo interativo de análise do ambiente para sugerir ações para a resolução de algum problema. Ou seja, o consultor é aquele que trabalha, seja interna ou externamente, na solução de um problema da organização. Isso pode ser na área de marketing, de finanças, de logística, ou na própria área de tecnologia da informação, informática e tudo mais. Ok? Então, essa é a ideia central. O consultor pode ser uma pessoa, um determinado específico, autônomo, né? Ou uma pessoa contratada, ou também pode ser uma equipe de consultoria especializada. Uma outra questão que isso nos leva é a ideia de consultoria interna ou consultoria externa. Então, nós temos o consultor interno, que é aquele que faz parte da organização, que está inserido dentro de um organograma de trabalho, ele é um funcionário da empresa. E nós temos o consultor externo, que é aquele que trabalha como autônomo, que faz disso uma profissão dele. Ele presta consultoria para outras empresas. Os dois casos possuem vantagens e desvantagens. No caso do consultor interno, por exemplo, nós temos a ideia de que ele já tem um certo conhecimento da empresa, ele conhece principalmente a estrutura informal da empresa, ou seja, como se dá os relacionamentos ali dentro, as questões de cultura e clima organizacional. Ele conhece isso porque ele vivencia isso, ele tem mais acesso às pessoas, ele conhece, já tem conhecimento sobre os processos, e isso tudo dá uma abertura para ele, que talvez seja difícil para um consultor externo conseguir essa abertura. Ao mesmo tempo, ele tem um ponto negativo, que é ele está inserido no sistema. E por estar inserido no sistema, ele pode não poder ter a mesma liberdade de alguém que está fora. Ou seja, ele tem que prestar contas a alguém. Isso pode, de certa forma, suprimir o processo de consultoria, porque ele tem, vamos dizer, um certo medo de repressão, ou ele precisa agradar algumas pessoas. Isso pode ser negativo dentro do processo. A segunda questão é que ele está inserido no problema. Ele pode sofrer de um viés de percepção que é o viés da associação. Como ele está inserido, ele não consegue enxergar as coisas de uma perspectiva externa. Ele não consegue olhar as coisas do alto. E isso pode atrapalhar a percepção dele. Inclusive, ele pode fazer parte do problema. Parte do problema que a empresa está tentando solucionar, talvez ele esteja inserido nela. Isso me lembrou uma história e é real essa história. Há pouco tempo atrás, um delegado chegou para um policial civil, e disse para ele, e reclamando, porque alguém havia batido na viatura dentro do estacionamento da polícia. E aí ele falou assim que isso precisava ser investigado, que era para fazer uma análise das imagens das câmeras, para tentar identificar quem havia feito aquilo. O delegado pediu isso. Então as pessoas se reuniram e foram lá investigar, analisar o que eles tinham disponível, em termos de imagem, para identificar quem havia feito aquilo. Para surpresa deles, quando eles chegaram a determinado ponto da imagem, eles descobriram que quem havia batido na viatura era o próprio delegado que havia pedido para investigar isso. Isso é um caso real. O delegado que pediu a investigação para saber quem havia batido na viatura, e ele não se dava conta. Ele, em algum processo, talvez ele estivesse muito cansado no dia,
e saiu e nem percebeu, bateu na viatura e foi ele quem pediu. Então, ele era o causador daquele problema que ele mesmo queria solucionar. Isso pode acontecer nas empresas também. Às vezes, a gente está tentando solucionar um problema e quando a gente vai descobrir, a gente é parte daquele problema. E requer um certo grau de maturidade do consultor para poder se reconhecer e se desassociar disso para poder solucionar isso. Então, esse é um ponto negativo. Já o consultor externo, ele tem essa maior liberdade, ele está hierarquicamente equivalente à empresa, ele não deve satisfação à empresa no sentido de ele não é subalterno, ele não é subordinado à empresa, ele está ali no processo de consultoria, de igual, ele vai ajudar a empresa a solucionar algum problema, ele vai dar soluções, apresentar possibilidades para essa empresa, ok? Isso é uma vantagem muito importante, é uma diferença muito relevante em termos de consultoria, ok? Um outro ponto que a gente precisa tomar em consideração é quais são os tipos de consultoria. Okay? Existem basicamente 3 tipos de consultoria. Consultoria por pacote. O que é um pacote? O pacote chega prontinho, né? Ele está ali prontinho, bem aqui formatado. Então o pacote ele não muda, ele não se altera. O pacote ele é algo pré-formatado, ele não é flexível. Quando você compra uma caixinha, não tem como você mudar o que está dentro dela. Então, esse é um tipo de consultoria que é ofertado no mercado. Esse tipo de consultoria, ele funciona dessa forma. Então, ele tem pouca flexibilidade, mas justamente por ser pré-formatado e ter pouca flexibilidade, ele é um processo ágil, é um processo rápido. E por ser ágil e rápido, ele é um processo que tem um menor custo. A vantagem de se produzir algo que já é pré-formatado é justamente isso. Diminui o tempo de execução, aumenta a agilidade e por isso você diminui o custo. Beleza? Então, esse é o tipo de consultoria por pacote. Eu tenho um processo pré-determinado, eu vou lá e implemento esse processo. Eu faço esse procedimento dentro da organização e entrego ele. Prontinho e acabado, já entra sabendo o que vai fazer. A segunda forma é o processo por artesanato, ok? É uma consultoria de artesanato, uma consultoria artesanal. Como que funciona essa consultoria artesanal? Consultoria artesanal, como o próprio nome diz, é uma consultoria construída do início ao fim. É uma consultoria sob medida, exatamente como o alfaiate. Qual é a diferença entre comprar uma roupa pronta ou ir a um alfaiate? Você vai a uma loja e compra uma roupa, ela já está pronta. É só você pegar, vestir, pagar e levar embora para sua casa. Só que a chance de você encontrar a roupa do tamanho certo, do jeito que você quer, com todas as características que você precisa, é muito pequena. Uma roupa que sirva perfeitamente, uma roupa que caia muito bem, é muito pequena. Então, qual a solução para isso? O alfaiate. Então, o alfaiate vai tirar suas medidas, vai saber quais são os seus gostos, vai estudar você para te entregar justamente uma roupa perfeita, um caimento feita sob medida para você. Essa é a consultoria artesanal, uma consultoria que é feita sob medida. Qual é a vantagem? Claramente, ela é muito mais flexível, ela se adapta, ela entende quais são os problemas, as necessidades e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Quais são os pontos negativos? Justamente por ser uma consultoria que é construída aos poucos, esse processo ele é mais demorado. E por ser mais demorado, ele também é mais caro. Então, é um processo que exige mais experiência, mais energia. Isso gera essa diferenciação entre o processo por pacote e o processo artesanal, que são fundamentais. Então, revisando, o processo por pacote, ele vem pronto, ele é pré-formatado. Por ser pré-formatado, ele é o quê? Mais rápido e mais barato. E ele, qual o ponto negativo? Menos flexível. Não consegue adaptar às necessidades específicas do lugar. Já o procedimento artesanal, ele é o quê? Ele é flexível, ele se adapta, ele é construído sob medida. No entanto, ele demora mais e é mais caro. Ok? Ficou claro? Muito bom. Um outro ponto
é qual é a amplitude da consultoria. Uma consultoria ela pode abarcar todos os setores, todas as áreas de uma empresa ou alguns setores específicos, ok? Então, existe a consultoria total, é uma consultoria que é feita na empresa inteira. No entanto, essa consultoria normalmente não é bem vista, não é bem avaliada no meio da consultoria, porque essa consultoria normalmente ela não entrega um bom resultado. Porque quando você tenta fazer tudo, você acaba sendo muito raso, muito genérico e não provocando mudanças realmente impactantes. No mesmo sentido, existe a mudança, a consultoria total integrada. Qual que é a diferença? A diferença é que a consultoria total integrada ela não tenta aplicar uma coisa em toda a empresa. Ela faz com que a empresa seja alinhada. Ela alinha a empresa. É como se você pegar o corpo humano, vai fazer uma consulta, em vez de você analisar só o seu sistema gastrointestinal, só o seu sistema nervoso, ela analisa todos os sistemas e ela vai fazer mudanças em cada um desses sistemas para que ele fique integrado, para que ele funcione de forma equilibrada, para que ele funcione de forma harmônica. Isso faz sentido? Se isso faz sentido, é exatamente isso. A vantagem dela é justamente trazer sinergia e fazer com que a empresa funcione, rode, opere muito melhor, como um relógio, onde as peças se encaixam muito bem e por isso ele funciona de uma forma perfeita, de uma forma mais fluida, ok? Há também a ideia de consultoria especializada. A consultoria especializada, ela foca não na empresa como um todo, mas em um determinado departamento, numa determinada área da empresa. Então, você pode ter consultoria em marketing, consultoria em finanças, consultoria em logística, consultoria em tecnologia da informação, informática, em redes. Então, são consultorias especializadas, que focam em um ponto específico. A vantagem dessa consultoria é que ela traz profundidade, ela vai analisar problemas mais profundos daquela área específica e ela pode trazer o resultado em um tempo menor, justamente porque ela não está focando o todo, ela está focando uma parte específica. Faz sentido? Beleza, então vamos seguir em frente. Uma outra questão que a gente precisa ter em mente nesse momento é que a consultoria ela é um serviço. Existem basicamente o que a gente pode ofertar. Ou a gente oferta produto, ou a gente oferta serviço. Qual é a diferença entre produto e serviço? O produto ele é físico, ele é tangível. Quando eu pego um celular, uma chave, a chave ela é o quê? Ela é tangível, ela tem um formato, ela tem uma estrutura. Eu posso avaliar, eu posso analisar essa estrutura. Tá vendo? Eu consigo verificar o material dessa chave é bom, ela é bonita, qual é o peso dela, o formato dela, eu gosto desse formato. Eu consigo analisar um produto. O serviço ele é intangível e por isso eu não tenho essa facilidade. É difícil avaliar um serviço porque o serviço só acontece no momento em que ele é prestado. Imagina que você vai levar o seu carro para lavar. Você não sabe se o serviço daquele lugar é bom até que o carro seja lavado. Para isso, nós, quando avaliamos serviços, nós avaliamos pistas de acesso. O que são pistas de acesso? São sugestões, são coisas não ligadas ao produto, ao serviço, no caso, mas que nos dizem, nos dão uma ideia se aquele produto é bom. Então, o ambiente, o atendimento, a, a proposta, a forma como as coisas são colocadas para nós. Então, quando a gente vai analisar um serviço, a gente analisa tudo isso. Nós analisamos o ambiente, a estrutura, o atendimento, a qualidade da proposta, os elementos desse tipo. Ok? Fez sentido para vocês? Beleza. Então, alguns pontos são qual é a especialidade. Então, você precisa ter para tornar o serviço de consultoria mais atraente, alguns pontos precisam ficar muito claros. Um deles é qual é o serviço que você oferece, o que você entrega. Isso é importante. Uma outra questão é qual é o seu nível de competência. Qual a sua formação? Você é especialista naquela área? Você fez um curso? Você tem uma certificação? Algo que te permite ter um diferencial naquela área? Isso ajuda muito aos consumidores, no caso as empresas, a avaliarem nós como consultores.
Uma outra questão é o reconhecimento pelo mercado. Que tipo de trabalho você já fez? Quem conhece o seu serviço? Quem você já ajudou? No começo pode ser muito difícil ter os primeiros clientes, justamente porque você não tem o reconhecimento, porque você não tem um portfólio de clientes, alguém que transmita confiança de que você não vai fazer algo errado dentro daquela empresa, que você não vai, que você consegue realmente prestar um serviço de qualidade. Então, reconhecimento para o mercado. No começo é comum muitos consultores prestarem serviço dentro da sua própria rede de network, entre seus amigos e conhecidos, porque existe um certo nível de abertura. E a partir desses cases, você começa a montar uma carteira de clientes, você começa a ter referências, você começa a ficar reconhecido no mercado. Ok? Outro ponto é a efetividade. Qual vai ser o resultado que a sua consultoria vai trazer para aquela empresa? A efetividade é um ponto muito importante dentro das organizações, dentro do trabalho de consultoria. E durante quanto tempo aquilo vai se manter. Então, eu faço um serviço, por quanto tempo eu posso confiar que esse serviço vai dar resultado, que aquilo vai funcionar? Em quanto tempo a empresa tem que refazer aquele trabalho, reestruturar aquela ideia, reestruturar aquele processo. Isso é algum ponto importante. Entenderam? Então, vamos recapitular. Alguns pontos importantes na questão da consultoria são saber o que eu estou oferecendo, qual é o meu nível de conhecimento naquela área, o reconhecimento pelo mercado, o que de fato eu entrego para a organização e qual é a eficiência, a eficácia, a efetividade do trabalho que eu entrego. Beleza? Então, eu preciso caracterizar. Quando eu for vender o meu serviço de consultoria, eu preciso caracterizar, deixar muito claro para o meu cliente o que exatamente eu vou entregar. E nesse sentido, eu preciso fragmentar o meu processo, dividir ele em etapas, em partes, para que os meus clientes tenham total consciência de passo a passo do que vai ser feito. O que eu vou entregar? Então, vão ter 5 etapas. Por exemplo, esse curso, eles são 5 semanas. E nessas 5 semanas, o que nós vamos fazer? Quais são as nossas atividades? Quais são os vídeos que nós vamos assistir? Os encontros que nós vamos ter? As discussões? Isso é ter consciência do processo. É fragmentação do processo. O cliente precisa ter isso para conseguir enxergar melhor o nosso produto, aquilo que a gente está oferecendo para eles. Então, uma outra questão é quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, quais são os processos, as técnicas. Isso faz uma diferença muito grande. Ele quer saber qual é a tecnologia que vai ser utilizada naquele serviço, naquele procedimento, quais treinamentos, qualificações você vai oferecer para a equipe dele. Então, isso nos leva a saber qual é o retorno que eu devo para a organização. O retorno positivo. Qual é a... Por que você foi contratado? De certa forma, as organizações só contratam porque o custo, aquilo que elas pagam, é menor do que o benefício que elas ganham. A gente compra algo, então, o benefício, vou pagar isso, mas isso vai trazer um retorno maior para mim. Isso vai me fazer economizar mais dinheiro, vai me fazer eu ganhar mais dinheiro, vai fazer com que meus funcionários tenham mais satisfação, que eles trabalhem melhor. Qual é o resultado da sua consultoria? Isso precisa ficar muito claro, ok? Como um outro ponto importante na formatação do serviço de consultoria é o acompanhamento. Como vai se dar o acompanhamento ao longo do processo? Okay? Como você vai avaliar quais são as métricas, os parâmetros que você vai utilizar para saber se você está atingindo o resultado que você quer, uma forma de medir o resultado, entende? Então, por exemplo, no curso nós temos atividades avaliativas, nós temos processos que vão acontecer durante o curso para a gente poder avaliar e acompanhar o desenvolvimento de vocês ao longo do curso. Como a gente faz isso na consultoria? Como eu avalio o processo na consultoria? Poderia, por exemplo, vamos supor que é uma consultoria da implementação de uma rede de informática. Então, eu posso mapear o avanço do projeto pela análise das estruturas. Quanto por cento das estruturas já foram analisadas? Já foram levantadas? Tá? Quanto isso já está pronto? Isso
é uma questão importante. Okay? Um outro ponto é a intensidade de contato. Com qual frequência nós vamos nos reunir? Quanto tempo eu vou passar na empresa? Quantas pessoas eu vou entrevistar? Então, essa intensidade do contato. Quão próximo eu, consultor, vou estar na minha empresa. Eu preciso ter consciência disso. Meu cliente também precisa ter consciência disso. Né? Isso tem que ficar muito claro para as duas partes. E uma outra coisa que precisa ficar claro entre as partes é a responsabilidade. Responsabilidade é o que cada parte faz. Você pode pensar no consultor exatamente como um médico. Okay? Por quê? Quando você vai no médico, qual que é a função do médico? O médico ele vai fazer um levantamento, ele vai te fazer perguntas, ele vai te solicitar exames, vai realizar procedimentos para investigar aquilo que você tem. Ele vai chegar a uma conclusão. É provável que você tenha gripe. E ele vai te passar uma solução para esse problema. Quais são os tratamentos possíveis para isso? O que você tem que fazer para você melhorar? É exatamente isso que o consultor faz. Mas o médico e o consultor, no caso, ele não faz pelo cliente. É o cliente quem vai tomar os remédios, é o cliente quem vai realizar o tratamento, quem vai fazer. A efetividade também depende do cliente, do quanto que ele se compromete, se responsabiliza pelo tratamento. Não adianta nada o médico ser um ótimo médico se o cliente não faz nada o que o médico pede. O tratamento não funciona, correto? O consultor é da mesma forma. O consultor ele analisa todo o contexto, analisa o ambiente, analisa as situações, propõe soluções, propõe remédios para aqueles problemas. Só que cabe à empresa fazer as mudanças, tomar as decisões, exatamente como o médico. Ficou claro isso para você? Beleza. Se isso ficou claro, que a questão das responsabilidades, isso é o que você precisa saber nesse momento. Isso é o mais importante do ponto de vista do consultor. Porque a gente precisa ter essa visão do consultor de enxergar a empresa como um cliente. Ela é o seu cliente. E o que todo cliente tem? Todo cliente tem desejos e necessidades. O que é importante para ele? O que ele de fato precisa? Então, quando eu começo a pensar o que o meu cliente precisa, quais são as necessidades dele, o que de fato vai fazer com que ele melhore, eu começo a pensar como um consultor e a buscar soluções para esse problema dele. Okay? Isso passa por uma perspectiva de marketing. Eu preciso entender o meu cliente, eu preciso entender o meu cliente para poder entregar o melhor serviço para ele, a coisa que melhor funcione para ele. Entende isso? Isso é o ponto fundamental. E aí fica muito claro para a gente que a consultoria é uma opção de carreira. Talvez que muitas vezes a gente não consegue considerar, que a gente desconsidera. Por quê? Por que é uma opção de carreira? Porque você pode, olha, quando você faz normalmente um curso, uma faculdade, tudo mais, você pensa, eu posso trabalhar numa empresa, eu posso abrir o meu próprio negócio, mas normalmente a gente não lembra dessa terceira opção, eu posso ser um consultor, alguém que presta serviço para negócios nessa área, alguém que oferece soluções para outras empresas. O consultor é como uma espécie de mago. Qual é o papel do mago no reino? Eu imagino um reino, o rei está ali sentado, o rei toma as decisões. O mago era o conselheiro do rei, alguém que enxergava as coisas, ele tinha todo aquele conhecimento dos segredos, de como as coisas funcionavam, da ciência, da magia por trás das coisas. Então, com aquele saber, com aquele conhecimento secreto que ele detém, ele informa, ele traz a sua opinião, sugere ao rei algumas decisões. Então, é o braço direito. O consultor tem esse papel de orientar e ele é uma opção de carreira. Uma opção de carreira muito interessante, por sinal. No livro, que é a apostila que a gente está usando, ele traz algumas informações sobre quanto ganha um consultor, né? Só que aqueles dados estão desatualizados. Os dados mais atuais, que são pesquisas de 2016, eles mostram que um consultor sênior
ganha por hora R$ 350 por hora. R$ 350 por hora. Já um consultor, o que é um consultor sênior? Um consultor sênior é um consultor com uma alta experiência, são consultores no auge da sua carreira. Um consultor pleno, que é um nível abaixo, que é o consultor com experiência, ele cobra em média R$ 273 por hora. R$ 273 por hora. Alguém que esteja iniciante, o consultor júnior, alguém que está começando, costuma cobrar cerca de R$ 165 por hora, em média. E palestras dadas por consultores da área costumam ser cobradas no nosso estado, em Mato Grosso, aqui nessa região, costumam variar entre R$ 2.500 uma palestra de 2 a 3 horas. Então, como vocês podem ver, é uma carreira interessante. Até mesmo porque a consultoria ela pode ser compatível com algumas outras profissões. Ou seja, você pode ter uma profissão fixa e atuar como consultor em paralelo. Ou ela pode ser sua profissão principal e você atuar em paralelo também, com outras atividades. Faz sentido para vocês? Então, considerem, é uma opção. Agora vocês sabem um pouco mais, você tem mais uma opção de carreira que você pode utilizar dentro da sua jornada, dentro da sua vida, na construção do profissional que você quer ser. E, basicamente, é isso. Fez sentido? Espero que tenha feito. Se precisarem de alguma coisa, usem o fórum, tirem as dúvidas, nos mandem perguntas, nós estamos aqui para ajudar vocês. É uma grande honra para mim poder estar aqui, auxiliando vocês nesse processo de aprendizagem. E eu espero que isso faça diferença na vida de vocês. Certo? Muito obrigado, boa noite. E a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, no dia, vamos ver aqui, quinta-feira, dia 14, às 7h30 da noite. 7h30, horário de Cuiabá. Ok? Grande abraço e até mais.